Ai! Muda o seu! Assim. Ai, você vai cair! Muda o seu! Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo o nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui nesse local, uma floresta, né? Eu tenho que aprender a falar floresta, gente. E esquecer desse negócio de falar estou no meio da mar. Que o YouTube analisa, né, mano? O YouTube está analisando meus vídeos por causa das denúncias e quando eu falo essa palavra eles acham que é outra coisa, né? Então eu tenho que me acostumar a falar floresta. Aqui era muito grande, a floresta era muito grande. Naquele tempo tirava até madeira, né? Podia cortar madeira, hoje não pode mais, né? Então ele faleceu, ele era muito apegado à fazenda e o povo fala que é ele que aparece aqui. E quem contou para nós foi um senhor, né? Ele já morou aqui e a gente foi fazer uma investigação, encontrou ele e ele falou assim, olha, gostaria muito que vocês fizessem uma investigação naquele local, porque era muito estranho lá. Quem morava ao redor lá não conseguia entrar na mata, tinha muito medo. Diz que batia nas pessoas e tudo. Uma vez eu fui com meu pai, né? Eu era molecão, aí eu entrei com meu pai não tinha medo de nada. A gente entrou até no meio da mata. E meu pai falou que viu um corpo seco, de pé numa árvore, e disse que era seco, mas ele tinha barba, tinha tudo, tinha barba, só o corpo que secou, mas estava normal. E eu não vi. E meu pai falou, eu tô vendo. Aí eu fiquei com medo, queria correr, mas eu tinha medo de correr e eu ficar sozinho no meio da mata, então eu fiquei perto do meu pai. Mas meu pai não tinha medo de nada. Aí meu pai falou assim, não, pode ficar tranquilo, a gente não vai mexer na mata não. A gente está aqui só andando aqui no meio da mata, mas na verdade eles estavam procurando, procurava as coisas no meio da mata, gente, porque naquele tempo tinha pé de fruta, tinha as coisas no meio da mata. Então o pai dele gostava de andar procurando essas coisas, né? E ele falou assim que às vezes cortava alguma madeira no meio da mata, alguma coisa assim. Naquele tempo também muita gente tirava cabo de enxada. Era tudo tirado no meio da mata. Hoje você já compra pronto, né? Mas naquele tempo todo mundo da roça, eu lembro, meu pai, quantas vezes ele foi na mata. Falei de novo, né? Essa palavra eu tenho que falar e lembrar que eu não posso falar, né, amor? Quantas vezes meu pai foi no meio da floresta cortar, né, madeira para fazer o cabo de enxada, porque não tinha de onde tirar, era de lá que tirava. E ele falou que o pai dele às vezes vinha só até na beira da mata. E aí esse dia resolveu entrar e falou assim, vamos entrar no meio dessa mata. O povo fala isso e eu não tenho medo de nada não. Mas o pai dele viu. Ele falou, meu pai viu, eu não consegui ver. Mas o meu pai viu e eu tremia tanto porque eu era molecão. Então eu não tinha experiência com essas coisas. Ele falou, hoje eu já não tenho medo mais. Mas naquele tempo, se ele tivesse aparecido para mim, eu tinha infartado. Porque eu tremia tanto só do meu pai falar, eu não queria olhar. O meu pai falava, olha lá. Primeira vez eu olhei, depois não olhei mais. Falei, vai que eu olho e vejo, é pior. Aí ele falou assim, mas não fez nada com nós. Meu pai pediu desculpa por estar ali na mata, não queria fazer mal para ninguém. Nós vamos sair daqui da mata. E saiu. Ele falou assim, aquilo nunca esqueci. Porque meu pai já faleceu. Mas isso nunca saiu da minha cabeça, pensando assim, meu pai viu aquele corpo seco, então existe corpo seco. E a gente não sabe de que maneira que ele faleceu. Eu perguntei para ele, ele falou assim, eu não sei, né? A gente sabia que esse fazendeiro tinha falecido lá, na fazenda dele, e como ele andava muito no meio do mato, disse que ele tinha... E muita gente falou também que ele foi enterrado lá no meio da mata. Só que depois a gente foi perguntando, sabendo direitinho, e disse que não, já era conversa do povo, né? Que ele disse que foi enterrado no cemitério aqui da cidade próxima. Mas o povo falava isso para aumentar a conversa. Eu quero falar a verdade para vocês, né, gente? Eu poderia falar que está enterrado, não. Ele falou para mim, da maneira que ele me contou, ele falou para mim que o povo falava isso, só que depois descobriu que não. O túmulo dele está na cidade, e não sabe ainda se está lá, depois de muitos anos, é retirado do local, né?
Eu sei disso porque uma inscrita minha foi conseguir ver lá em Curitiba se encontrava o túmulo da minha mãe. E daí ela foi lá, levou o nome da minha mãe, ela pediu que queria me ajudar, e ela levou o nome da minha mãe e já tinham retirado os ossos dela, colocaram numa caixinha e levaram para outro local. Então ela não tem mais, a minha mãe já não tem mais o túmulo. Então eu estou investigando agora o túmulo do meu avô, que é em Marilena, o túmulo do meu avô e da minha avó, lá de Marilena. Eu quero ir lá. Se vocês disser que quer que eu faça um spirit box lá no túmulo, eu vou fazer. Porque eu já fiz um spirit box com o meu avô, né? Onde morava. Mas com a minha avó não. Então eu tenho vontade de ir lá no túmulo deles. Mas é um pouquinho longe também, a gente é tão corrido, né? Mas eu ainda quero ir lá ainda. Se vocês quiserem que eu filme, né? Eu vou filmar o local pelo menos, o túmulo, e mostro para vocês. Vocês deixam aqui nos comentários, tá bom? E vamos prosseguir aqui. É que eu tenho que aproveitar o vídeo para mim falar para vocês me dar opinião, né? Eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês querem ver, né? Eu vou filmar. E aí ele falou assim que nunca tirou isso da cabeça. Se realmente era um corpo seco ou se esse fazendeiro continua aqui, se o espírito dele ficou aqui, se ele assombra as pessoas, se ele era a pessoa do mal, porque ele procurou saber como que era o fazendeiro, disse que normal, né? Tratava os empregados dele assim, ele é meio bravo, mas não era de maltratar ninguém. Então não sabe por que ficou aqui. Ele falou, eu tenho certeza que está lá, meu pai não ia mentir para mim. Meu pai sempre me ensinou a falar a verdade, então ele não ia mentir para mim que ele viu. Então nós viemos aqui a pedido dele, que ele implorou para nós, ele não acreditou que viu a gente, né? Porque é seguidor nosso, né, gente? A gente sempre encontra seguidor nosso, que quando vê a gente conhece na hora, em loja, todo lugar que a gente vai, a gente encontra, né? E eu encontrei ele e ele, por favor, você vai lá. Então, hoje nós estava vindo de uma investigação, esses dias, e nós quase passou aqui, mas já era muito tarde, né, amor? Então, falou, vamos deixar pra gente vir em outro dia. Mas mesmo assim, nós chegou de noite, não teve jeito. A gente tentou chegar mais cedo, mas acabou chegando à noite. Nós vamos passar o K2 aqui, se der presença, vamos fazer um spirit box aqui, gente. Porque o que ele falou pra nós, assim, né, do corpo seco, a gente ficou também bem mexido aí pra gente fazer uma investigação, descobrir realmente o que tá acontecendo aqui. E se ainda é assombrada, não dá pra saber, porque não tem vizinho mais aqui. Então não dá pra saber. Só tem a estrada aqui, né? Estrada pra cá, estrada pra lá, mas não tem vizinho, nem pra nós saber se alguém entrou aqui e ficou com medo. Nós estamos aqui agora, se aparecer alguma coisa, né? O amorzinho fica de olho. Mas até agora eu não vi nada. Não vi nada, né? Entrei, a gente entrou olhando, não vi nada. Pediu licença e tudo. A gente pediu licença com toda a educação. E a gente entrou e... Vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toca no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. E com todo respeito, você tem uma lanterna aí, amor? Tem. Melhor ter uma lanterna para me enxergar aí, senão, menino. Cuidado. Se tiver presença, pode tocar no K2. A gente quer ajudar. Uma floresta bem... Por favor. Não vai muito lá, não. Pior que eu não sei nem aonde andar aqui, né, gente? Porque é a mata que assombra. Aí, falei de novo. Tem que cortar, né? É a floresta que é assombrada. Então, o lugar, eu não sei. Se não der presença, talvez não seja toda. Já derrubaram muito dela, né? Não sei como que era antes. Ó, tem um sinal. Então a gente não... Hã? Tem um sinal. Ai, eu pensei que estava vendo alguma coisa lá em cima. E tá dando sinal, gente. É que eu tô tentando olhar, né? Ver se eu vejo alguma coisa. Dá um medo. Oh, mas tá dando sinal, ó. Ai! Ó, viu? Muda o céu! Assim. Você vai cair! Muda o céu! Nossa, uma coisa gelada passou nas minhas costas. Não tocou em mim. Senti quando, assim, ó, nas minhas costas, gelou tudo. Viu? Ai, toda virada. Eu já tava arrepiado. Hã? Eu já tava arrepiado. Vamos pegar o Spirit Box? Vamos.
Que a gente Nossa, sabe meu o que corpo gelou, viu? tá acontecendo aqui. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim, falou que quer ajuda. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui como anja mentora para ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Desculpa, gente. Tô sarando da gripe, mas tô com uma tosse, né, amor? João. João, você pode dizer para nós se você que faleceu aqui na fazenda, era uma fazenda, você era dono da fazenda e faleceu aqui. Se esse espírito é desse homem, um fazendeiro, era um homem, tinha uma fazenda muito grande aqui. Sim, é ele mesmo. Você lembra do ano que você desencarnou? Pra gente saber certinho se é com esse espírito que nós estamos falando, que as pessoas comentam aqui, né? Que a floresta é assombrada. Me perdoa, gente. A gripe sara, mas a tosse não sara. Nossa, tem uns par de dias tossindo aí, tá difícil. Uhum. 66. Então eu acho que é ele mesmo. 66. Foi nesses aproximadamente aí, né? Que aconteceu aqui, que eles falaram que a floresta aqui é assombrada. É muitos anos. Tem mais de 50 anos, né? Tem mais de 50 anos. Então, muitos anos aqui nessa floresta, eles falam que você virou, olha, falaram isso pra nós, a gente veio pra ajudar, tá bom? A gente não tá aqui pra te julgar, nada. Eu quero ajudar você. E fiquei feliz, né? Porque o povo fala que entra aqui, acontece um monte de coisa, não aconteceu. Então a gente ficou feliz. Eu senti ali, na hora que eu tava passando o K2, que gelou toda as minhas costas. Eu não sei porquê, gelou muito. E ele falou, foi você que passou por mim. Ele tocou no K2. Isso. Ele passou ali por mim. Por isso que o K2 acendeu e eu senti nas minhas costas que gelou, mas gelou mesmo, como se tivesse abrido. Sabe quando você abre a porta da geladeira e ela vem aquele gelo? A mesma coisa, gelou nas minhas costas. Mas não me fez mal. Então, agradeço por você entrar em contato com a gente e dizer, né? Diz que sim, que quer ajuda. Isso é muito importante para nós. Muito importante mesmo. Eles falam assim que a floresta aqui ficou assombrada por você e que você aparece aqui. Muita gente diz que já até apanhou aqui. É verdade isso? Não. Ele falou que não. Ninguém apanhou aqui. Mas você já apareceu para as pessoas? Você pode confirmar para nós se você já apareceu para as pessoas aqui? Sim.
Aparecer, ele já apareceu. Inclusive, quem pediu para mim vir aqui foi um senhor, que quando ele veio aqui, ele ainda era moleque, e ele falou assim que veio o pai dele viu em forma assim de um corpo seco. Tá? Então quero perguntar se era você, né, se materializando tipo num corpo assim que está seco. Para ele, a gente queria saber se você conseguiu fazer isso e ele vê você. Tem muitos anos isso, em 70, não sei. Ele falou que mais ou menos aí em 70. Eu. E você apareceu para ele, por quê? Ele ficou. Ele falou que entrou com todo respeito, né? Falou que ia sair da mata, não ia mexer em nada. O filho dele, né? Que é o que pediu para mim vir aqui, né? Quase infartou de medo, mesmo que ele não viu. E assim, o intuito de você aparecer para ele dessa maneira era o quê? Ajuda. Você já estava pedindo ajuda. Então, quando você faleceu, que você ficou por aqui, por algum motivo você ficou preso aqui. Qual o motivo de você, se você quiser falar, de você ficar preso aqui? Porque só fica preso se tiver um motivo. Prometi, ele falou? Você prometeu o quê? Fiz promessa. O que você prometeu? Ficar aqui. Ah, você prometeu que ia ficar aqui. Mas foi por apego a tudo que você tinha? Era isso? Você queria ficar aqui por apego à sua fazenda, aos seus bens? Você pode confirmar para nós se é isso ou tem outra coisa? Isso. Apego, gente. As coisas, ele prometeu que ia ficar aqui. E você se arrependeu de ter feito essa promessa de ficar aqui? Gente, até eu sarar dessa tosse vai ser difícil. Mas não podemos parar, né? Arrependeu, né? Porque não devemos fazer nenhuma promessa, gente, que vamos ficar aqui. Isso é como eu falo, cada vídeo é um aprendizado. Jamais prometer que vai ficar aqui, mesmo que falecer, eu vou ficar aqui. Não faça isso. Faça a passagem. Tem que fazer a passagem. Nada do que ficou aqui valeu para você. Nada. Mas tudo tem um algo assim que eu falo que não é por acaso. Você vê, esse menino que hoje já é um senhor, ele falou para nós, pra gente vir aqui, pediu pra gente vir para descobrir esse mistério. Ele falou assim, se for um espírito, às vezes dele que tá lá sofrendo até hoje, quer ajuda. Como eu encontrei ele, e ele nesse dia com o pai dele viu, né, o seu João, se materializou para ele pedindo ajuda. E com o tempo, e hoje nós estamos aqui para ajudar. E eu fico feliz de poder te ajudar, viu, João? Né? Não adianta fazenda, não adianta dinheiro, não adianta nada. Quando a gente desencarna, tudo fica aí. Somos apenas um espírito, até a carne apodrece. Pode ser o mais bonito, o mais lindo, o mais jovem, mas acabou. Só o espírito prevalece. Nós não morremos, né? Nós apenas, nossa carne morre, mas nosso espírito não. Por isso que nós temos que cuidar muito, muito de tudo que a gente vai fazer tudo certo. Ele fez essa promessa, hoje está sofrendo aqui, mas que agora, hoje,
vai seguir para um caminho de luz. É isso que você quer, né, João? Isso. Viu? Ele quer. Ele quer e a gente fica feliz. Você consegue ver o anjo, a mentora do meu lado, João? Sim. É eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e toda glória. E quando eu entrei, pensei que eu ia ver algo, né, que as pessoas falavam e tudo. Eu não vi nada, só senti ali aquele frio. E você aceitou ajuda? O que você viu em nós? A luz. Por isso, ele viu que chegou uma luz que podia ajudar ele. Então, eu fico tão feliz de ouvir isso, João. Muito feliz mesmo. E você se arrepende de algo que você fez? E essa promessa, né? Eu acho que eu já perguntei isso para ele, se ele se arrepende. Mas eu não lembro, né? Então vou perguntar, porque a gente gosta de fazer tudo certinho. E sim, ele já respondeu. E sim, ele se arrependeu, né? E você quer pedir perdão? Para Deus. Muito importante mesmo, né? E só Ele conhece nosso coração e sabe tudo o que fazemos e conhece o nosso pensamento. Alguém que te fez algum mal quando você estava encarnado, que você às vezes guardou mágoa, alguma coisa assim, você perdoa? Perdoa, né? Eu te agradeço mesmo, de todo o coração, por você ter entrado em contato com nós. E agora a gente vai pegar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. É só um símbolo e nós vamos orar por você para que você possa seguir em paz. Tá bom? Segue em paz. Nós que agradecemos. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar, né? O espírito do seu João. Ele estava aqui sofrendo, pedindo ajuda, por isso que ele aparecia aqui. Pessoas falavam que até apanhava aqui, deveria ser outra coisa, porque ele falou que não era ele. Então, entrou em contato com a gente ficou muito feliz. O que ele queria mesmo era ajuda, se arrependeu, né? Falou que ele queria ficar aqui, foi uma promessa que ele fez. E antigamente as pessoas faziam essas promessas para poder não sair do local. Hoje em dia as pessoas têm mais conhecimento e já não fala mais isso, né? Sabe que não é bom. Então, o importante agora é nós orar por ele e ele seguir o caminho dele. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. João, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar se o seu João conseguiu aí fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus os abençoe e que Deus abençoe vocês.